Agora é conferir no nosso YouTube, porque ele não liberou para mim o link desse bagulho, como diz o Nelson, para a gente poder avisar para todo mundo. Você já viu que a latência é mínima, meu povo. Avisando o grupo e lista para a gente começar aqui o nosso trabalho. Então vamos lá. Queridíssimos amigos, bem-vindos a mais um programa do canal MJG TV. Uma novidade muito importante para vocês, Absoluto Podcast, vinculando, mixando a tecnologia do audiovisual, da televisão, que é o que a gente queria fazer lá em 2009. Acabamos tendo este sonho interrompido naquela ocasião, mas hoje o Absoluto Podcast, que é o sucessor espiritual da Absoluto Web Rádio, chegando para todos vocês. É preciso explicar que estes programas em formato de rádio, eles serão depois gravados apenas com os áudios e enviados para os agregadores, os mais famosos agregadores do Brasil. Você vai ter oportunidade de ouvir as nossas groselhas no teu carro, tranquilamente, se movimentando pela cidade. Nunca esqueça que as nossas lives, os nossos conteúdos ao vivo falando sobre carro, aquele conteúdo que você conhece, você respeita e você confia, ele estará sempre disponível em primeira mão no nosso endereço twitch.tv/MJG Consultoria. Live sobre carro vai inicialmente para a Twitch e depois a gente distribui para os demais. Gente, o Absoluto Podcast, como eu expliquei, lá no final dos anos 2000, a gente criou uma web rádio, que hoje popularmente aí a maioria chama de podcast, e o nome dela, em homenagem à empresa que tínhamos na ocasião, era Absoluta Web Rádio. Só que a proposta da Absoluta Web Rádio, ela era de tal maneira, como é que eu posso dizer, social, uma responsabilidade política, crítica. Eu, inclusive, uso a terminologia crítica inteligente e qualificada. Para quem não sabe, é uma reminiscência daquela época. Eu gostava muito de usar essa terminologia nos nossos programas. Falávamos sobre absurdos diversos que aconteciam, maus tratos que às vezes clientes relatavam nas suas experiências junto aos fornecedores, pessoas que procuravam às vezes órgãos públicos e eram maltratadas por gente mal amada, por gente recalcada. Eu preciso posicionar aqui para deixar aberto, ver se alguém... Boa noite para o Leandro, boa noite para o querido amigo André Leal. Alô, boa noite, minha gente. Espero que estejam todos bem. E é isso aí. A gente, naquela época, inclusive, nem sonhava em ter qualquer pretensão comercial com isso daí. Eu insisto em dizer, Absoluto Web Rádio não tinha nada de comercial. Era praticamente impossível que alguém bancasse, financiasse um programa daquele porte, dada a seriedade com que nós levávamos aquela brincadeira. Não tinha como alguém assistir aquilo e ficar indiferente sobre as posições ácidas que nós tomávamos sobre as mais diversas questões. E o manifesto absoluto é um manifesto de apenas uma frase, nós estamos chegando. Então, aqueles que têm coisas a esconder, certo? Na questão política,
nas questões envolvendo as mais diversas áreas, você já pode perceber aí. Nós vamos tratar aqui com aquele vigor que estamos acostumados, aquilo que nos notabiliza. Não é, portanto, um canal para aqueles que têm estômago fraco, aqueles que são muito sensíveis e não aguentam a pressão. Nós estamos apenas começando, nós estamos apenas aquecendo as nossas turbinas. Você prepare o seu coração, faça aquele check-up esperto. Provavelmente a próxima edição já vai ficar para o ano que vem, porque minha Isa está chegando com tudo. E nós vamos curtir aí um final de ano muito especial. Mas acredito que a partir de janeiro nós tenhamos e precisamos ter a disciplina de mandar para o ar pelo menos um programa desse semanal, com aproximadamente uma hora e pouco. Não acredito que o programa de hoje vá tão longe, certo? Podemos até superar, mas a expectativa original é que esse programa seja um pouco mais curto. Teve uma chuva violenta aqui na cidade agora há pouco, mas choveu com gosto. E como a estrutura é precária e questões de prefeitura, a gente vai falar sim, senhor, aqui também. Com a cara limpa, com a identidade, que não temos medo de vagabundo. Mas hoje, os nossos assuntos aí, você pode ver que são 4 assuntos, tirando o manifesto que já aconteceu. Meu primeiro assunto com vocês hoje é Fórmula 1. Quem gosta de Fórmula 1, eu preciso explicar para minha audiência alguns posicionamentos tomados durante o ano 2021. Eu sempre fui um adepto, um espectador assíduo das corridas de Fórmula 1. Foi assim até meados deste ano corrente. E eu, para ser bem honesto com vocês, tenho visto muito pouco da Fórmula 1 desde que aconteceu aquela galhofa, aquela palhaçada do Grande Prêmio da Bélgica em Spa, que na verdade não aconteceu apenas para dar pontuação para o menininho aí, para o filhinho do papai aí. Então é preciso pontuar algumas questões, porque é claro que você pode concordar ou discordar de mim, e você que gosta do meu trabalho, você não se ofenda se você tiver uma opinião diferente, ou acha que o Marcelo vai ficar chateado com você simplesmente porque você tem uma opinião diferente. Mas a grande questão do rapaz que está aí na tela, junto desse outro velho imbecil aí, vamos tentar sintetizar todo o processo. A Fórmula 1, há alguns anos, trocou de mãos. O Bernie Ecclestone, que é um jovem senhor aí, deve ter seus 193 anos, ele largou o comando da categoria. O Ecclestone, para quem não sabe, é casado com uma brasileira, né, que tem idade para ser tataraneta dele, mas ninguém tem nada com isso também. Não sei porque que as pessoas falam sobre isso, porque parece inveja mesmo. Até eu aqui agora escutei, né, no meu retorno aqui, me deu a impressão, um certo recalque, né? O que eu, com 42 anos bem vividos, uma vida tranquila, durante boa parte dos anos, infelizmente, o que eu ia querer com uma mulher de 90 anos casada com um ancião de 347 anos? Será que eu tenho inveja? Acho que não. Mas é um efeito curioso. A imagem destoa bastante, né? Porque à primeira vista alguém vai pensar que se trata da cuidadora dele. Nelsito, largue mão de ser maldoso com o pessoal. O sol nasce para todos, tá? O Bernie Ecclestone era o proprietário, era o grande cabeça da operação, principalmente da operação comercial da Fórmula 1. É um ex-chefe de equipe, um visionário nessa parte, e ele assumiu esse comando. A Fórmula 1 se tornou uma categoria muito rica, que gira muito dinheiro, e uns tempos atrás aí, os americanos da Liberty, atenção, Nelsito, Liberty Media, adquiriram os direitos comerciais e também administrativos, apesar de que a FIA supostamente é quem comanda esse negócio, isso é uma piada. Então a Fórmula 1 hoje pertence a um grupo americano. Tinha até aquele cara bizarro, com aquele bigode horroroso, o Chase Carey,
que se não me engano, não é Jim Carrey não, Sandro, é Chase Carey, que se não me engano também já não faz mais parte do comando da categoria. Pois muito bem, os caras têm outra visão de negócio. O americano, por exemplo, gosta muito, quem conhece o automobilismo americano, aquelas corridas em ovais, aquelas pessoas, aquelas famílias que se instalam nos seus trailers para assistir finais de semana inteiros de corrida, uma coisa meio exótica para quem não é norte-americano, lá é muito comum. Então você tem a NASCAR, a IndyCar, são aquelas corridas nos ovais. Os pilotos que dão 3 de mim, os caras que não passam nessa porta aqui, e ficam os caras lá correndo em oval. Aí alguém bate no muro, fica 3 horas em bandeira amarela, um atrás do outro, ninguém pode, fila indiana, ninguém pode ultrapassar. E eles adoram esse negócio aí. Você sabe que, sim, ainda mais para ele, né? Ainda mais para um cara que tem 347 anos. Nada contra. Quando eu falei aqui, eu falei para situar quem não conhece. Mas que é exótico, mas ninguém tem nada com isso. O amor apareceu, sejam felizes. É que na hora que eu falei, eu confesso que eu senti no tom da minha voz, aqueles que sempre têm uma teoria mirabolante, vão dizer, nossa, sem dúvida, até com o dinheiro que ele tem, ele pode escolher muito bem. Um abraço aí para o Bernie Eccleston, que não está assistindo ao programa. Então, Bernie, você vá à merda, você está perdendo um programa sensacional de estreia. Bom, voltando aqui, vamos enchendo linguiça. Os americanos, eles têm outra forma de encarar o negócio. E não me surpreende que aos trancos e barrancos, os caras levaram o campeonato de 2021 da Fórmula 1, a última corrida que vai acontecer domingo agora em Abu Dhabi. Eu nunca sairia de Bauru para ir para Abu Dhabi, tá? Bauru é 1000 vezes melhor. Só que não. A corrida vai começar com os 2 pilotos que disputam o campeonato, rigorosamente empatados na pontuação. Mas o boboca aí da imagem, ele está à frente porque ele tem mais vitórias do que o senhor Lewis Hamilton, que é o Sir Lewis Hamilton, que é heptacampeão do mundo, é o atual pentacampeão em exercício e disputa... Não, é o tetra, né? Ele foi campeão 2 vezes, depois o Rosberg foi o campeão do mundo em 2016 e o Hamilton 17, 18, 19, 20. O Hamilton está disputando o título com o rapaz aí. É o amor, meu caro Leal. O senhor Max Verstappen, um jovem de 24 anos, que já está na Fórmula 1 há alguns pares de anos, ele enganou muita gente nos seus primeiros tempos, e inclusive até certo ponto enganou a nós também. Numa sequência de temporadas da era híbrida da Fórmula 1, onde a Mercedes não perde para ninguém, a ideia de um piloto de uma outra equipe, ainda que seja a Red Bull asquerosa, um outro piloto de uma outra equipe que disputaria o campeonato do mundo contra o Hamilton em igualdade de condição, era uma coisa muito interessante. Ninguém aguentava mais ver o Hamilton ser campeão do mundo no meio do campeonato. Tamanha discrepância técnica, sim, mas a discrepância de equipamento entre a Mercedes, que só tem um piloto, e as demais equipes. Porque o Bottas realmente, a cada final de semana, você comprova comigo que é um cara que não tem condição. Então o Hamilton foi campeão com o pé nas costas nas últimas 4 temporadas. E em 2016, quer dizer, desde 2014, o único cidadão que conseguiu ser campeão do mundo sem ser o Lewis Hamilton foi o seu próprio companheiro de equipe à época, o Nico Rosberg. Num campeonato que ele começa muito bem e consegue controlar a disputa. O Hamilton tem uma quebra de motor, não me lembro se na Hungria, e isso dificulta
o Rosberg se consagra campeão do mundo e abandona a categoria numa das decisões mais inteligentes, uma das saídas à francesa mais inteligentes que eu vi na minha vida. O Rosberg, nesse ponto, está de parabéns. Então, de lá para cá, nós tivemos, por exemplo, em 2018, uma disputa muito interessante na primeira metade da temporada entre o Hamilton e o Sebastian Vettel. Na ocasião, seria discutido qual o primeiro pentacampeão desde Schumacher, 7 vezes campeão, e o Fangio, que também foi 5 vezes campeão do mundo. O Vettel comete um erro grosseiro em Hockenheim e de lá para frente nunca mais foi o mesmo piloto em termos de competição. O Hamilton conquista esses campeonatos tranquilo e calmo e nós chegamos à temporada 2021, onde aparentemente a Red Bull havia encurtado a distância, vamos colocar aqui na tela, né? Havia encurtado a distância que a separava da Mercedes, tecnicamente falando. E o rapaz, que muitos de nós achávamos que realmente seria aquele que tinha condição, arrojo, técnica suficiente para se sagrar campeão do mundo, suceder ao Hamilton e inaugurar uma nova etapa na categoria, se mostrou, corrida após corrida, sempre que confrontado, um grandíssimo idiota, um grandíssimo bebê chorão, um grandíssimo filhinho do papai e filho da puta. Sabe aquelas figuras que andam na barra da saia da mamãe? Esse idiota aí. Então, pode acontecer que no domingo ele se sagre campeão do mundo. E é bom lembrar que nós temos, só para falar, a era recente da categoria, né? Não vamos voltar lá no tempo que se amarrava cachorro com linguiça, já diria o Nelson. O Damon Hill foi campeão do mundo. Quem mais aí foi campeão do mundo? Uma coisa excêntrica. Não que seja mau piloto, mas o Kimi Raikkonen foi campeão do mundo em circunstâncias muito bizarras. O Massa quase foi campeão do mundo. Isso depõe muito contra. O Jenson Button, que também não era um péssimo piloto, mas talvez não tivesse envergadura para tanto, foi campeão naquele ano que a Brown GP surgiu e depois também desapareceu, né? Foi negociada. Idiotas ou pilotos abaixo serem campeões do mundo, desde que tenham equipamento suficiente para isso, é uma coisa que pode acontecer. No domingo, o Nigel Mansell, muito bem lembrado, o Mansell que era um idiota rápido, mais ou menos como esse daí. Olha, o Leal está com a memória mais fresca que a minha. O Villeneuve também bem meia boca. O Mika Hakkinen, não sei também se era para ser bicampeão do mundo, né? Esses caras, eles conquistam os campeonatos naquele hiato, quando o Schumacher sai da Benetton e se transfere para a Ferrari. Os primeiros anos a Ferrari era um lixo completo enquanto equipe, até que o Schumacher conseguisse estruturar a equipe, que depois ganhou 5 campeonatos em sequência. Esses caras que eu comecei a citar, que o André muito bem lembrou, acabaram sendo campeões do mundo. O Verstappen ser campeão do mundo, portanto, é apenas um idiota a mais sendo campeão do mundo. Mas por que nós mudamos a nossa visão a respeito do cara no primeiro ano em que ele realmente recebeu as condições para brigar pelo campeonato do mundo? Porque em todas as situações em que ele precisou ter uma disputa, inclusive a corrida de ontem, é claro que eu estou falando aqui uma coisa que jamais aconteceria, mas depois da corrida de ontem na Arábia Saudita, se eu sou o cara aí, eu falo que eu estou com caganeira no fim de semana e deixa por isso mesmo, porque a vergonha que esse rapaz passou na corrida de ontem foi uma coisa esdrúxula, não menos esdrúxula do que esse velho otário que está aí, eu acredito que seja ele, que está aí de costas na imagem, aquele outro imbecil que é casado com a ex-Spice Girl, é outro idiota também, então é uma equipe de idiotas que mimam o babaca
e que eu gostaria muito. É preciso que se diga. Eu que não sou nenhum fã, eu respeito demais o trabalho do cara, mas não sou fã do Lewis Hamilton, o pouco que a gente conhece de algumas coisas dele, mas sem dúvida nenhuma, numa disputa entre o 7 vezes campeão do mundo, que caminha para conquistar o 8º título, contra esse babaca, eu gostaria muito que dessa vez eu estou torcendo declaradamente, acho que vou até contrariar meus princípios religiosos recentes, porque a categoria é uma piada. Ontem, simplesmente, o Bocó aí, a primeira cagadona que ele fez, o diretor de prova simplesmente propôs à equipe, em vez dele receber uma punição maior, simplesmente trocar. É mais ou menos a Black Friday das punições, as cagadas que alguém comete numa pista de corrida. Já diria um outro comunicador já falecido, eu vou morrer e não vou ver tudo, né? É um negócio impressionante. Então fica aí registrado, a nossa torcida no domingo vai ser para o britânico conquistar o seu 8º campeonato. Embora não será nenhuma surpresa se o bebê chorão, que não tem nenhuma condição psicológica de disputar nada, joga sujo, como provou ontem várias vezes, não tem um mínimo de preparo emocional para ser campeão do mundo, mas você sabe que o que manda, show me the money. De repente, a equipe que está investindo horrores para isso, e aí será apenas mais um trouxa, mais um otário que consegue chegar no Olimpo, fui bem agora, hein? No Olimpo das competições do automobilismo, nessa que, apesar de tudo, ainda é a categoria rainha do automobilismo mundial. Renate, esse cara aí me fez deixar de ganhar uma grana no sábado retrasado agora, né? No sábado retrasado, na final da Taça Libertadores entre o Flamengo, que ele dirigia, e o Palmeiras, que se sagrou tricampeão também, é mais um brasileiro com 3 Taças Libertadores, e o Renato é um cara lamentável, né? Eu que não sou defensor da meritocracia, você sabe o que eu penso, isso daí é uma piada, isso é outra coisa feita por bobocas para acalmar gente que acredita em qualquer teoria mirabolante. A meritocracia, atenção, hein? Falar bem perto aqui do microfone. Meritocracia não existe. Pensou que eu ia falar palavrão, né? Você se enganou. Meritocracia não existe. Mas o Renate é um tremendo de um brincalhão travestido de treinador de futebol. O Renate não gosta de dar treino. Boa noite aí pro meu querido irmão William. O Renate não gosta de dar treino. Não gosta de viajar para lugares que não sejam paradisíacos. Então, em uma só temporada, ele fracassa no comando do Grêmio. O Grêmio que não sei se já caiu. Alô, William, o Grêmio já caiu ou vai cair no fim de semana, na outra rodada? O Grêmio, que ele dirigia há muitos anos, vai cair para a segunda divisão. É praticamente... Deixa eu até olhar aqui, aproveitando que o programa é ao vivo. Eu não sei se já caiu hoje, não sei a combinação de resultados. O São Paulo fez um milagre aí, conseguiu ganhar um jogo. Não, está dizendo aqui no site do UOL que graças à vitória do São Paulo, o Grêmio ainda tem chance de se esquivar do rebaixamento. Ele teria que ganhar do Atlético Mineiro e ainda torcer para derrotas do Juventude contra o Corinthians e do Bahia contra o Fortaleza. Mas deixa eu ver aqui em que pé que está o Fortaleza. Fortaleza está em 5º lugar. Se já conquistou matematicamente uma vaga na fase de grupo, o Fortaleza não tem nada a ganhar, nada a perder, vai entrar para jogar um amistoso na última rodada. Então, tá. Entendi.
que aconteceu com o Cuiabá hoje? Deixa eu ver aqui. Cuiabá está ganhando o jogo. Em ganhando o jogo ele escapa completamente. E aí não dá mais, né? Aí não dá mais, porque o Grêmio fica em 18º. Ou dá? Não, dá, porra. Dá. Dá sim. Mas é improvável, né? Porque o Fortaleza já tá com o freão de mão puxado, né? Já tá perdendo até hoje. Nesse exato instante, são 9h43 da noite, para você que depois, os engenheiros de obra pronta, né, quem não entender nada, faltam aí 10, 15 minutos para acabar o jogo do Cuiabá. E se ele confirmar a vitória, ele se safa definitivamente, certo? Ou não? Ele não chega a se safar, mas ele já é inalcançável pelo Grêmio. Aí Juventude, Bahia ficam nessa disputa. Pelo que eu tô vendo aqui por cima é isso. Então o Renate, ele não gosta de dar treino, ele não gosta de viajar para lugares que não são interessantes. E esse cara, o Flamengo contratou, Flamengo campeão em 2019, né, naquela final que eu fiz o react famoso do jogo contra o River, estava 1-0 até já os acréscimos, quando o River toma 2 gols em 1 minuto e perde um campeonato que estava no bolso. E aí toda aquela festa dos flamenguistas, tiveram mérito para isso, mas esse ano não deu. O Flamengo fez um joguinho de merda e perdeu na prorrogação para o Palmeiras com o gol do possante Daverson, né? Mas pelo menos é um cara engraçado. Eu vi umas entrevistas dele depois. Pelo menos engraçado ele é. Entendi. Quer dizer, é praticamente impossível, né? Essa combinação de 3 resultados. Apesar de que o Atlético, já campeão, também não sei se vai entrar com o freio de mão puxado. Então, para o Renate, a nossa premiação, a berinjela de ouro para o Renate, que nos fez perder aí uma boa grana, que olha, minhas férias com a minha Isa, se o Flamengo tivesse vencido aquele jogo, eu já teria agregado bastante valor aí às minhas férias, e graças ao camarada e os seus comandados, a gente vai ter que ganhar esse dinheiro de outra forma. Então, para o Renate, a berinjela de ouro da primeira edição do Absoluto Podcast. Gente, o bagaço da laranja vai ser lá. Então, provavelmente os titulares, como o Atlético ainda tem a final da Copa do Brasil, é provável que vá com um time alternativo, já diria o Nelson, e dá a perspectiva do Grêmio ganhar isso daí, mas os outros 2 jogos, os 2 perderem, aí é uma improbabilidade muito grande. Repetindo, Juventude contra Corinthians, que também me fez perder uma grana no fim de semana. E que eu tinha certeza, né, pela pressão durante a semana, que o Corinthians ganharia do Grêmio, quase perde, jogando em casa. E o outro jogo que interessa aí no rebaixamento, Fortaleza e Bahia. Aliás, eu falei fim de semana o cacete, é quinta-feira, a última rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30. Se não fosse tão tarde, e se eu não tivesse nada mais assim, daria até para fazer um react de repente aí, da queda ou da salvação do Grêmio, né? Antes que algum torcedor muito bravo fique aborrecido porque você está torcendo para o Grêmio cair. Não, eu estou torcendo para eu dar risada. E se a queda do Grêmio me fizer rir mais, eu sinto muito os meus amigos, que tenho vários amigos que são do Sul, são do Rio Grande, mas eu fatalmente vou dar risada pra caramba qualquer que seja o resultado. E voltando aos carros. Mas você falou que não ia falar mais sobre carro, e eu realmente não vou falar coisas técnicas. Pois é, eu acho mais difícil o Bahia
que o jogo do Bahia, peraí, o jogo do Bahia é lá no Ceará. O Bahia tá enrolado, hein? Porque a chance dele, mesmo que ele empate, se o Juventude ganhar, o Juventude ultrapassa na pontuação. A situação do Bahia é dramática. Se bem que o Fortaleza não é mais nada disso, está inclusive, permanece perdendo aos 41 minutos do segundo tempo, para desespero de muita gente. O Fortaleza está sendo derrotado pelo Cuiabá pelo placar de 1-0. Hein? Quem disse que o pai... Eu, quando mais jovem, eu cheguei a pensar em ser radialista, etc e tal, mas aí depois falaram para mim que era melhor estudar e arrumar outra coisa que fazer da vida. É o que eu tentei fazer. Um abraço para os meus irmãos radialistas. Alô, Wellington. Alô, todo mundo. Vamos aí o comentário do André. Pois é. E você lembra que lá em 2018, o Renato, quando o Fluminense chega à final da Libertadores, isso é uma entrevista que faz parte do folclore do futebol brazuca, né? O Renato dá uma entrevista dizendo que eles iam brincar no Brasileiro porque estariam pensando num campeonato do mundo, que nunca aconteceu, porque, mais uma vez, muito mal treinado, muito mal dirigido, muito mal gerido, porque o brasileiro, preguiçoso, a gente é prova viva disso. Não que eu seja preguiçoso, a gente é prova de que muita gente prefere sempre o caminho mais fácil. E quando você quer o profissionalismo, você tem que se dedicar. Muito bem lembrado, aquele Fluminense que tinha o Washington, que depois jogou no São Paulo, tinha o, como é que chamava aquele meia? Não falem. O Thiago Neves, né, no auge, não é isso? Acho que até o Thiago Silva ainda jogava no Fluminense. Não sei se estou misturando as temporadas, mas o Fluminense realmente tinha um time muito bom. Tinha o Conca, né, tinha o Dário Conca, argentino, e não conseguiu ser campeão, em grande parte também pela incompetência, pelo relaxo do senhor Renato Gaúcho. Gente, essa questão hoje de uma tabela FIP surreal, a gente já falou sobre a tabela FIP, em 2021 eu já gravei um vídeo que é público, tá? Quem não gosta, quem acha que o trabalho dos outros não tem valor, não se preocupe. Eu vou até tentar localizar aqui e mandar nos comentários, porque depois a gente consegue que as pessoas vejam o que a gente está falando. Então calma aí. Você quer ver um negócio? Eu vou localizar esse vídeo, que eu gravei em 2021, gravei no primeiro semestre, gravei no dia 27 de abril. É uma palestra de 30 minutos sobre a tabela FIP. Então quem tem ainda alguma dúvida sobre o que é a tabela FIP, acessa esse vídeo aí que eu tenho certeza que... E se assistir e não entender, abandona. Mas muito bem. Tudo que está acontecendo hoje no Brasil, um país bizarro, onde coisas bizarras acontecem, dá um livro, né? Eu acho que as futuras gerações, a minha Isa, quando tiver a minha idade, de repente, e for pensada a narrativa dos tempos atuais, o pessoal vai dar muita risada da nossa cara, você pode ter certeza disso daí. E o preço dos carros é um ótimo exemplo disso daí. Hoje você tem a grande maioria dos carros, e é óbvio, pelo amor de Deus também, que se eu paguei 21 mil reais num carro em 2013, é óbvio que hoje esses 21 mil reais valem, na prática, muito menos. Mas é, de toda forma, surreal que haja cobrança de valores hoje acima dos valores de capa que esses carros tinham quando novos. É surreal. Mas, gente, eu também devo ter alguns vídeos bem interessantes sobre esse assunto, mas eu não posso deixar, porque por um acaso hoje foi uma experiência envolvendo carro. Olha, é assim, de uma vez por todas. Não é o fato de o seu carro
ser um modelo, modelo X, versão Y, e que esta versão no referencial, este carro, tem um preço médio de tanto, que a bagaceira que você tem na mão valha aquele valor. Cresça, evolua, desenvolva-se na vida. Porque é dantesco, às vezes, o tipo de coisa. A volta ao trabalho presencial está me trazendo de volta algumas mazelas do dia a dia que eu já nem lembrava que existiam. Entre elas, isso daí, fazer pesquisa de campo, fazer visitas, incursões para ver carros que estão à venda. E outra coisa também, outra coisa importante, filtro. Presta atenção, filtro é muito importante para uma foto que você vai botar numa rede social, que você quer se vangloriar de alguma coisa numa rede social. Se a foto tem por objetivo vender você, não minta. Não coloque na foto uma pessoa que você não é. E se você está vendendo um carro, não coloque na foto do carro o que ele foi um tempo atrás e que hoje ele não é mais, ele não reflete mais aquela imagem, porque fica feio, fica ridículo. E aí depois você falar de tabela FIPE, o pai tira o time de campo. O pai não tem paciência, o pai na fila da paciência, o pai pagou para não ir. Você entendeu? Então, grande amigo aí para quem gosta de carros, boa noite, meu querido. Você que está chegando agora, depois você vai ter oportunidade. Como eu já havia explicado, são programas que trazem uma abordagem sobre vários assuntos. E por um acaso, nesse exato instante, eu estou falando de carro, mas é uma pura coincidência, porque nos próximos programas acredito que nós teremos. E vocês que quiserem sugerir pautas, esse programa ele ainda vai ser modelado conforme as demandas. Quem quiser mandar uma notícia bizarra, uma história curiosa ou um assunto qualquer para a gente debater aqui, manda para nós que nos próximos programas nós teremos prazer aqui em discutir com vocês. Então, para essa galera que acha que tem uma joia rara nas mãos, um carro podre, também junto do Renate e junto do beiçu, do boboca da Fórmula 1, merecem a berinjela de ouro. É uma grande premiação da MJG, que a Hyundai, quem não se lembra, né? A Hyundai ganhou no ano retrasado com o lançamento desse HB20, que depois acabou com a estratégia comercial mais eficiente, se tornando palatável para o consumidor, mas é um carro tenebroso de feio. Falo isso com a autoridade de quem indiscutivelmente reconhece na Hyundai uma das grandes marcas vendedoras de carro no Brasil e que, por um acaso, aqui na cidade também, tem uma demanda importante sobre HB20 hatch, HB20 sedã e Creta, que são os produtos da chamada HMB. Hoje, por um acaso também, o veículo que nós vimos e que nos chamou a atenção era um veículo vermelho. Olha só que maravilha. Então, gente, aqueles cuidadinhos, né? Volante, hidrata esse volante, toma cuidado para não ficar utilizando o carro com a mão toda emporcalhada. Não se esqueça que algumas peças de desgaste natural denunciam a verdadeira idade do carro, sabe? Não adianta... Obrigado, meu irmão. Eu fico muito orgulhoso com a sua presença aqui. Quero que você saiba, quero mais uma vez deixar isso público, o meu carinho e o meu respeito pela sua pessoa, e as suas palavras gentis só corroboram com esse sentimento. Mas, sabe... Dizer que o carro tem uma quilometragem X, quando tudo dentro dele comprova, entrega que a quilometragem é 2 ou 3 vezes superior àquilo. E aí o problema, repetindo também, o problema não é o fato do carro estar muito rodado, o problema é o sujeito ser mentiroso. Isso é gravíssimo. Porque quando você trata com alguém
que mente a esse respeito, o cara certamente é uma nota de R$3 ambulante, sabe? Como se tivesse com uma fantasia de dinheiro, uma pessoa dessa é uma nota de R$3. Não vale a pena você dar crédito. E já diria o Nelson, lá nos anos 70, em Ferraz City, ele e a Sônia, alô, dona Sônia, não cola. Não cola. E é assustador como tem gente que gosta de tentar fazer os outros de otário. É um negócio impressionante. E quer bater o pé em questão de preço, é um pessoal bem nojento, eu diria. Meu povo, para não tomar muito mais tempo da noite de segunda-feira de vocês, de repente alguns aí estão naquela ressaca brava, né? Alguns dos próximos lançamentos, estreias que vem pela frente, tem o Idiotofobia, que o primeiro programa não é por nada não, mas está engraçado. Tem o Mindset, que é importante. E tem alguns outros programas que eu nem cheguei a citar naquele primeiro contato com vocês, da nova MJG TV. Mas vocês podem ter certeza que a gente está preparando conteúdo de bastante qualidade, conteúdo de entretenimento muito além dos automóveis. Eu deixo isso muito claro. Nós vamos ter causos, histórias verídicas do dia a dia, muita coisa divertida e vamos dar muita risada porque a gente merece. Quero agradecê-los, espero que vocês tenham gostado. Peço um pouquinho de paciência porque a gente vai estruturar direitinho o Spotify e outras mídias. Isso aqui está sendo feito com o máximo de carinho, cuidado e respeito para entregar o melhor produto para vocês. Repetindo que essa semana, durante a semana, eu ainda venho a público disponibilizar outros conteúdos, mas a partir de sábado a gente entra num recesso que vocês vão poder ver vídeos curtos, algumas coisas que a gente venha a gravar enquanto estivermos juntos com as nossas loucuras, mas provavelmente para o canal vídeos desse tipo, mais robustecidos, mais extensos, a gente só vai voltar ou na última semana do ano ou mesmo apenas em 2022. Então, salvo algo de muito extraordinário, que eu não acredito, eu não vejo como, inclusive dia 16, deixa eu olhar um negócio aqui, inclusive dia 16 é uma quinta-feira, o nosso plano é estar em outra cidade que não Bauru, então certamente a parcial de dezembro, só mesmo os assinantes vão receber as minhas informações pelo grupo, pela lista, mas a gente volta em 2022 com força total, incluindo, vamos lá William, ranking argentino, ranking norte-americano, ranking europeu, se possível ranking japonês também, que a gente gosta, porque são duas marcas que o brasileiro tanto ama, né? A Honda e a Toyota, não necessariamente nessa ordem. Então nós vamos buscar as informações e os comparativos, integrando para vocês o mercado, a lógica do mercado brasileiro, que é sui generis, com dos países de primeiro mundo, para que nós tenhamos aquela nossa situação habitual de depressão. Enquanto aqui nós estamos falando de Onix, estamos falando de Estradinha, nada contra o produto em si, é o que se oferece para o brasileiro, mas lá os caras estão falando de F-Series, os caras estão falando de Golf, os caras estão falando de carros elétricos com maior autonomia, com maior qualidade. Sei que é um assunto sensível, é um assunto interessante para o Leal, mas que a gente aqui tem extrema dificuldade em ter acesso a esses produtos, o que é lamentável, né? Um país que já tinha que ter a sua matriz energética muito bem definida e que isso trouxesse a possibilidade que nós acessássemos isso com muita facilidade aqui numa cidade que eu sou muito crítico de Bauru, mas eu não posso negar
que é uma cidade polo regional. É uma cidade que tem a sua importância. E quando você pensa nesse tipo de veículo aqui, é uma dificuldade enorme, sabe? Não é má vontade da minha parte, como eu já expliquei várias vezes para vocês. Eu acho que tudo que envolve o universo carro, no nosso trabalho do serviço de conteúdo profissional, é bem-vinda. Mas a questão verdadeira é que em grande parte do país, inclusive, a gente pensando que está situado no estado mais importante economicamente falando e numa posição estratégica central. E mesmo assim, nós não temos acesso facilitado a esse tipo de produto. Meu povo, eu quero agradecê-los mais uma vez, reiterando que isso aqui ainda vai ser muito melhorado. Eu quase que me atrevo a dizer que isso aqui é um programa piloto, porque tem muita coisa para ser ajustada, tem muita coisa para ser aperfeiçoada, mas existe aquela máxima. Se nós não começarmos, se nós não entregarmos, fica difícil evoluir. Do fundo do coração, muito obrigado, muito feliz, porque isso tem uma questão sentimental para mim. Minha mãe, que se viva fosse, teria completado 70 anos, né? Já foi embora faz tanto tempo. E ela teria completado 70 anos aí por esses dias passados. E para mim, eu que me lembro lá atrás com a Absoluto Web Rádio, a gente pensando em estúdio, pensando o que ia fazer, pensando em comprar equipamento, para mim é um orgulho muito grande e sempre que falo dela é uma lembrança muito carinhosa. Claro que o primeiro momento da perda não é fácil, mas depois o que ficou é uma lembrança muito carinhosa, muito afetuosa. E é nesse sentimento que eu vou ficando por aqui. Tenhamos todos uma semana maravilhosa. Eu pretendo entregar ainda muito produto para a família MJG durante os próximos 4 dias, que aí a partir de sábado fica mais restrito aos nossos debates no grupo e as informações, as notícias mais relevantes para o pessoal da lista. Já falei isso algumas vezes, chega de ser repetitivo. Meu muito obrigado mais uma vez a todo mundo. Fiquem todos muito bem, uma excelente noite e a gente se vê na próxima, meu povo. Grande abraço. Exceto para o Beiçudo, para o Renate e para aqueles que vendem sucata achando que estão vendendo alguma joia, alguma relíquia. Esses merecem a berinjela de ouro. Valeu!